Hoje nós vamos falar sobre os tipos de agrupamento. A ideia aqui é você saber diferenciar os dois tipos básicos de agrupamento que a gente vai ter. São dois tipos. A gente tem os arranjos e tem as combinações. A ideia é que você saiba tranquilamente distinguir um do outro. É muito importante que você faça isso. A maior parte dos alunos tem dificuldade nessa parte que está aqui, porque chega aqui, não sabe quando que o problema é um problema de arranjo ou quando que se trata de um problema de combinação, e aí acaba ficando na dúvida. A gente vai aprender isso, a gente vai treinar isso com exaustão, então eu tenho certeza que você vai conseguir resolver esse tipo de problema sem maiores preocupações. Mas vamos lá. Qual que é a ideia básica que você tem que ter a respeito desses tipos de agrupamento? A ideia é a questão da ordem. Se a ordem é um fator importante ou se a ordem não é um fator importante. Sempre que a ordem for um fator importante, a gente vai ter um problema de arranjo. Quando a ordem não for um fator importante, teremos um problema de combinação. Mas você deve estar pensando, como assim a ordem ser um fator importante? A ideia, pessoal, é que você precisa pensar sempre no resultado final. Você imagina o resultado final e pensa trocando elementos de lugar. Se ao trocar elementos de lugar o resultado final for alterado, é um problema de arranjo. Se ao trocar elementos de lugar o resultado final não for alterado, é porque temos um problema de combinação. Falando assim, dessa maneira que eu estou falando aqui, a princípio pode parecer uma coisa complicada, mas vocês vão ver que não é. Todo problema a gente vai conseguir pensar nessa questão da ordem. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Dá uma olhadinha nesse exemplo que está aí na tela. Eu vou ler o exemplo junto com vocês e a gente vai tentar pensar. De quantas maneiras podemos sortear 3 ingressos para o cinema entre os 5 finalistas da Olimpíada de Matemática de um colégio, considerando que os ingressos são para, letra A, o mesmo filme, letra B, filmes diferentes? Como é que a gente vai pensar nesse problema? Você tem que tentar entender qual que é a ideia que está por trás disso. Ele conta que ele quer sortear 3 ingressos entre 5 finalistas da Olimpíada de Matemática. Então a gente tem 5 finalistas, ou seja, 5 candidatos, e temos apenas 3 ingressos para sortear. Isso quer dizer que alguém vai ficar sem ingresso. Aí ele coloca duas possibilidades. Na letra A ele pergunta de quantas maneiras é possível fazer esse sorteio, considerando que os ingressos são para o mesmo filme. Então, vamos ver como é que a gente poderia pensar nisso. Imagina que a gente tem 5 alunos. Eu vou chamar esses alunos de A, B e C. Vamos pensar assim, ó, André, Bruna e Carlos. Então, são aqueles, vou colocar mais 2, né? Daniel e Eduardo. Então, coloquei ali os 5 finalistas da Olimpíada de Matemática. Eu gosto de dar nomes assim, porque eu acho que fica mais fácil da gente tentar entender qual que é a ideia. O que eu preciso que vocês consigam pensar? Dá uma olhada. Vamos imaginar que na hora de fazer o sorteio, o primeiro aluno sorteado foi o Carlos. O segundo aluno sorteado foi o André. E o terceiro aluno sorteado foi a Bruna. Então, a ordem do sorteio foi essa. Lembrando, gente, que nessa letra A gente está considerando que os ingressos são para o mesmo filme. Vou colocar aqui, ó, mesmo filme. Pessoal, fazer um sorteio desse é como se a gente estivesse sorteando 3 prêmios iguais. Faz sentido, né? São três prêmios iguais, porque é um ingresso para o mesmo filme. Vamos imaginar, então, que a sequência foi aquela ali. O primeiro sorteado foi o Carlos, o segundo o André e por último o sorteado foi a Bruna. O que a gente vai ter que pensar aqui? Eu quero que você consiga imaginar o seguinte. Vamos supor que a pessoa responsável lá pelo sorteio, depois de executado o sorteio, ela decida divulgar esse sorteio. Só que na hora de divulgar, por uma questão de estética, alguma coisa assim, ela decide que é melhor colocar o nome dos vencedores em ordem alfabética. Aí ela vem aqui e faz isso, ó. Ela divulga, né? Faz lá um post com o nome dos vencedores e fala: os vencedores foram André, Bruna
e Carlos. Repara, o que aconteceu aqui foi que a responsável pelo sorteio achou melhor colocar o nome dos sorteados em ordem alfabética. O que eu quero que você se pergunte? Colocar o nome dos meninos em ordem alfabética ou não colocar o nome deles em ordem alfabética muda o resultado do sorteio? Pensa um pouco. Colocar dessa maneira, primeiro o Carlos, depois o André e por último a Bruna. Ou colocar em ordem, muda quem ganhou o sorteio? Não, né? Se não muda o resultado do sorteio, aqui significa que a ordem não é um fator importante. E se a ordem não é um fator importante, nós temos um problema de combinação. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas como é que eu faço para resolver um problema de combinação? Isso a gente vai aprender mais tarde, tá? Por enquanto a gente não sabe resolver esse tipo de problema aqui. Mas segura aí que em breve a gente vai conseguir resolver. Agora, vamos pensar na letra B. Lembrando que essa aqui é a letra A. Vamos tentar pensar agora na situação da letra B. Na letra B, a questão fala que os ingressos serão para filmes diferentes. Então, tenta imaginar. O primeiro sorteado vai ganhar um ingresso para o filme 1. O segundo sorteado vai ganhar um ingresso para o filme 2. E o terceiro sorteado vai ganhar um ingresso para o filme 3. Tenta imaginar aquela sequência que está ali. São filmes diferentes, então é como se a gente estivesse sorteando prêmios diferentes. Tá, mas e aí? Como é que a gente vai resolver esse problema? Tenta imaginar. Vou pensar naquela mesma sequência que eu coloquei ali. Vamos supor que na hora de fazer o sorteio, o primeiro sorteado foi o Carlos, o segundo sorteado foi o André e por último, quem foi sorteado foi a Bruna. Então, a ordem ficou essa aqui. Imagine que na hora de fazer um cartaz ou fazer um post para poder divulgar esse sorteio, vamos supor que a responsável pela divulgação fez assim, colocou lá, ganhadores da promoção, aí colocou filme 1, filme 2 e filme 3. Na ânsia de colocar as coisas tudo certinho, imagina que a responsável viesse aqui e colocasse assim, vou colocar em ordem alfabética. Então, foi o André primeiro, depois a Bruna e, por último, o Carlos. Repara, imagina que ela resolvesse, por conta própria, colocar o nome dos vencedores em ordem alfabética. Pensa aí, iria mudar o resultado do sorteio? Sim ou não? Sim, né? Pensa bem. Aqui, o Carlos teria ganho um ingresso para o filme 1. O André para o filme 2. E a Bruna para o filme 3. A partir do momento que se coloca em ordem alfabética, quem vai assistir ao filme 1 não é mais o Carlos, e sim o André. Ao invés do André assistir ao filme 2, quem vai fazer isso é a Bruna. E o Carlos, ao invés de assistir ao filme 1, ele vai assistir ao filme 3. Numa situação como essa, a responsável pelo sorteio não poderia ter colocado o sorteio, o resultado do sorteio em ordem alfabética. Por quê? Porque aqui é um problema no qual a ordem importa. E se a ordem importa, a gente vai ter um problema de arranjo. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas e como é que a gente faz para resolver? Problemas de arranjo a gente já sabe resolver. A única coisa que a gente utiliza aqui para resolver um problema de arranjo é o princípio fundamental da contagem, o nosso velho conhecido PFC. E para resolver esse problema, então, a gente não teria dificuldade nenhuma. Ah, mas como que ficaria? Segura aí que a gente vai ver como é que resolve esse tipo de coisa. Então, pessoal, como eu disse, para a gente resolver esse tipo de problema, a única coisa que a gente vai usar é o PFC, é o princípio fundamental da contagem. Agora, como que a gente faz isso? É simples. Vamos lembrar aqui. Você vai pensar, são 5 candidatos para 3 vagas. Para ocupar a primeira vaga, você vai ter 5 candidatos. Para ocupar a segunda vaga, você vai ter 4 candidatos. E para ocupar a terceira vaga, 3 candidatos. Usando o princípio fundamental da contagem, basta a gente multiplicar os resultados. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3 vai dar 60. Então, existem 60 maneiras diferentes de a gente sortear esses ingressos entre esses 5 finalistas. Mas olha, gente, o resultado só deu 60 porque a ordem importa. Se a ordem não importasse, ou seja, se fosse a letra A, o resultado seria um pouquinho diferente. Ah, mas diferente como? Não dá para a gente falar ainda.
mais tarde a gente vai aprender a resolver esse tipo de problema. Por enquanto, a gente vai focar primeiro nessa parte de arranjo.